Olá pessoal, olá alunos do 7º ano, uma boa tarde para vocês. Me chamo Anderson Antônio, professor de Geografia, e a nossa aula de hoje para vocês aí do 7º da Escola Maria de Melo é sobre a correção do exercício que eu passei sobre o sertão, a atividade dessa semana. Então vocês irão conferir a resposta, confiram onde acertaram e onde erraram, certo pessoal? Então vamos iniciar aqui, deixa eu mostrar aqui o mapa. Nós estamos estudando sobre o sertão, certo? Então aqui o mapa das 4 sub-regiões do Nordeste. Já estudamos sobre a zona da mata, que é essa faixa que está em verde, que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. E aí tem o nome Zona da Mata por abranger uma área que já foi de Mata Atlântica e hoje é mais predomínio aí de canavial, certo? E da plantação de cacau aqui no sul da Bahia. O agreste, essa região que está aqui em roxo no mapa. Então é uma região aí de transição, tanto de clima e vegetação. Então tem clima tanto o tropical úmido da zona da mata, que é o semiárido da caatinga, o semiárido do sertão. E também a caatinga, que é a vegetação típica aí do sertão, certo? E parte aí de Mata Atlântica. Agora vamos estudar esse que está em amarelo, que é o sertão. Ó. Veja aqui, ó. Então vou logo respondendo já a primeira pergunta, que diz assim, ó: qual a localização do sertão nordestino? Então o sertão ele se estende lá do Ceará, ó, pegando Ceará, Rio Grande do Norte, ele abrange quase todos os estados do Nordeste, menos o estado do Maranhão. Então veja, abrange o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e aqui o Piauí, certo? Então essa é o primeiro. Então vocês encontrariam a resposta dessa questão na página 164, logo aqui no início, ó, certo? Depois vocês confiram aí, ó. Logo aqui nesse parágrafo vocês encontrariam rapidamente. O segundo, qual o tipo de clima do sertão? O clima, vocês viriam aqui, ó, onde tem clima, certo? O clima do sertão é o tropical semiárido. Ou seja, essa palavra semiárido significa quase deserto. Então, é quase um clima típico de deserto. Semelhante ao de vocês aí que moram em Salgado, é aquele clima seco, né, de sertão. Apesar que aí em Salgado é região agreste paraibano. Mas o clima é idêntico ao clima semiárido, aquele clima seco onde chove pouco. Os índices de chuva são pouquíssimos, né? De 6 a 8 meses é período aí de estiagem, né? Quase não chove. Ou às vezes passa quase um ano todo sem chover no sertão, certo? Então tropical porque é quente durante o ano todo e semiárido porque é quase clima de deserto. Terceiro, porque nem todo sertão é seco. Tem até essa pergunta aqui, ó, na página 165, vocês encontrariam logo aqui no início, ó. Porque nem todo sertão é seco. Primeiro, porque há locais altos por conta da altitude. Há locais que são chamados de áreas de brejo, certo? Então, essas áreas de brejo são relevos altos, geralmente um planalto, certo? O alto de uma montanha. E quando o relevo, quanto mais alto ele é, mais aquela área ela é mais fria, recebe maior umidade. É o caso aqui da região do Cariri, que fica aqui entre o Ceará e a Paraíba, certo? Entre o sertão cearense e o paraibano. Então é uma área, tem áreas ali que é de brejo, certo? O chamado brejo de altitude. Então são locais verdes no meio do sertão, certo? Então por isso que nem todo sertão ele é seco, ok? A quarta questão, como aí também um exemplo aí de Salgado São Félix, é a região aí do brejo, onde fica o povoado aí de Feira Nova, certo? Então aquela área de brejo, ali o clima é mais agradável e até acaba chovendo mais, tem mais umidade em relação a quem mora em Salgado, que já é um relevo ali de depressão, onde o clima é mais quente naquela área, no caso seria o semiárido, né? Aí nós temos aí, ó, qual a vegetação típica do sertão?
assim como também a do agreste. A vegetação típica lá do sertão é a vegetação de caatinga, é o predomínio de cactos, mandacarus, algarobas, essas vegetações secas aqui, ó, como vocês podem ver aqui nas imagens, certo? Então, da região aí onde vocês moram em Salgado, a vegetação é caatinga, essa mesma paisagem aqui, ó, que vocês podem observar aqui no livro, vocês observem aí no meio natural quando vão até a escola, certo? É a vegetação típica aí da caatinga. Aí o quinto perguntava sobre o Rio São Francisco, para caracterizar o Rio São Francisco. Então essa questão na página 166 vocês encontrariam, certo? Aqui ó, tem a foto do enorme Rio São Francisco. Então o Rio São Francisco ele nasce em Minas Gerais, certo? Aí vai cortando Pernambuco, Bahia, Pernambuco, Alagoas e deságua em Sergipe, certo? Entre Alagoas e Sergipe. Então, o Rio São Francisco, qual a principal característica dele? É um rio perene, ou seja, um rio que nunca seca. Ele corta todo o sertão nordestino e não chega a secar. Por isso que ele é tão importante para a região nordeste, que é um rio permanente, certo? Por que ele não chega a secar? Graças à sua nascente que fica em Minas Gerais, certo? Minas Gerais é um estado que chove bastante, então sempre ele é abastecido pela água que chove em Minas Gerais. Então sempre está com água o Rio São Francisco. Então graças à sua nascente, à localização da sua nascente, por ser em Minas Gerais. Certo? Sexto, qual o objetivo da transposição das águas do São Francisco? Então vocês encontrariam nessa área aqui, ó, nessa página aqui, ó. O objetivo da transposição do São Francisco é irrigar e abastecer as áreas mais secas do sertão, certo? Para ser praticado a agricultura, a pecuária, certo? Então, esse é o objetivo, combater os efeitos da seca, certo? No sertão e abastecer aqueles rios que secam, né? E estimular a agricultura irrigada, que no caso em Petrolina, é uma região ali que fica às margens do São Francisco, que tem o maior polo de fruta, um dos maiores polos aí de fruta do Brasil, que em meio do sertão, bem no meio do sertão. E essas frutas geralmente é muito exportada para outros países. E esse polo de fruta em Petrolina é uma cidade que fica localizada bem no meio do sertão nordestino, certo? E a sétima questão dizia assim, para a gente encerrar, quais os principais produtos cultivados no sertão? No caso são milho, feijão, arroz, mandioca, algodão e frutas, certo? Como eu falei, a fruticultura, que é uma cultura da fruta lá em Petrolina, certo? O sertão aí pernambucano. Certo? Então, essas frutas são muito cultivadas lá, milho, feijão, arroz, mandioca e algodão. E graças à transposição que desvia parte da água do rio para as áreas mais secas, isso hoje é possível. Certo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de hoje, a correção da atividade. Vocês confiram a resposta, onde acertaram e onde erraram, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.